Então, queridos, aqui no exercício 5 diz o seguinte: nos quadros seguintes estão algumas dicas do professor Roberval, tá? E ele mostra aqui, ó, que 3 elevado à quinta é o mesmo que 3 vezes 1 quinto, e que 1 quinto a gente pode escrever como 5 na menos 1. Então, aplicando agora a terceira propriedade das potências, a gente tem aí 3 quintos elevado à quarta. E a gente pode escrever isso como 3 vezes 5 na menos 1 elevado à quarta. Então, ó, o expoentezinho 1 que tinha aqui multiplica com o que está fora e fica 3 elevado à quarta. E esse menos 1 multiplica com o quadro e ficamos aí com 5 na menos 4, certo? 5 na menos 4 pode ser escrito como 1 sobre 5 elevado à quarta positivo. 3 elevado à quarta multiplica com 1 e fica 3 elevado à quarta. E o 5 elevado à 4 a gente só copia, ok? Então, você tinha agora um exercício para resolver. Então, 2 terços elevado a 2. Bom, a gente pode escrever como 2 vezes 3 na menos 1 elevado a 2. O expoentezinho 1 aqui do 2 multiplica com esse 2 de fora e fica 2 elevado a 2. E o menos 1 multiplica com o 2 aqui de fora e fica 3 na menos 2. 2 elevado a 2 a gente copia e o 3 na menos 2 a gente pode escrever como 1 sobre 3 elevado a 2 positivo. Bom, 2 elevado a 2 vezes 1 é 2 elevado a 2, e o 3 elevado a 2 a gente só copia. Então, 2 terços elevado a 2 pode ser escrito como 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. E 4 sétimos elevado a quinta? Bom, podemos escrever como 4 vezes 7 na menos 1 elevado a 5. O 4 nós podemos escrever, então, como 4 elevado a 5. O 7 na menos 1 fica 7 na menos 5, né? Porque o menos 1 multiplica com o menos 5, a gente fica com 7 na menos 5. Então, agora a gente fica aí com 4 elevado a 5 vezes 1 sobre 7 elevado a 5 positivo, ok? A gente passa ele para cá, né? Ele passa positivo. 4 elevado à quinta multiplicando 1 dá 4 elevado à quinta, e o 7 elevado à quinta a gente copia. Na verdade, ele multiplica com o denominador 1 que tem aqui embaixo, né? Mas não vai alterar, ele continua sendo 7 elevado à quinta. Então, 4 sétimos elevado a 5, a gente fica com 4 elevado à quinta e 7 elevado à quinta. Agora, 1 terço elevado a menos 1. Podemos escrever como 1 vezes 3 na menos 1 vezes menos 1 que está lá fora, hein? Então, olha só agora. Agora, aquele 1zinho positivo que a gente tem aqui, multiplica com esse 1 negativo, jogo de sinal, mas com menos dá menos, e a gente vai ficar com 1 elevado a menos 1. O 3 na menos 1, esse menos 1 faz jogo de sinal com esse menos aqui de fora, e você fica com 3 elevado a 1, tá? Então, agora, ó, repara que é esse aqui que nós vamos ter que colocar no denominador para ele ficar positivo, tá? Vou ficar com 1 sobre 1 elevado a 1 e o 3 elevado a 1. 1 vezes 3 elevado a 1 é 3. E 1 elevado a 1 é o próprio 1. E 3 sobre 1 é o 3, né? Porque todo número natural tem o denominador 1 e a gente não representa ele. Escrever 3 sobre 1 fica feinho. A gente só escreve quando está no meio de uma fração, no meio de uma expressão e precisa do denominador para algum MMC, para alguma multiplicação, alguma coisa assim. Senão ele fica só o 3 mesmo ali representado, tá bom? 5 sextos elevado a menos 1. Podemos escrever como 5 vezes 6 na menos 1, que está multiplicando com o menos 1. Lembra, esse menos 1 aqui, certo? É porque a gente tirou o 6 do denominador, tá? Esse menos 1 aqui, esse sim era do expoente, tá? Ok? Então, vamos lá. 5 vezes 6 na menos 1, tudo isso elevado a menos 1. O 1 positivo aqui, que fica invisível aqui do 5, multiplica com esse menos 1 e você fica com 5 na menos 1. E esse menos 1 multiplica com esse menos 1 e você fica com 6 elevado a 1. Então, agora a gente escreve 1 quinto, né? 5 elevado a 1, e o 6 elevado a 1 continua ali. 1 vezes 6 elevado a 1 é 6, e 5 elevado a 1 é o próprio 5. Então, 5 sextos na menos 1, você fica aí com 6 quintos, ok? 3 onzeavos elevado a menos 2. Vamos lá. A gente pode escrever como 3 vezes 11 menos 1, tudo isso elevado a menos 2. O expoente positivo aqui do 3 multiplica com esse menos 2 e fica 3 elevado a menos 2. O menos 1 aqui do 11 multiplica com o menos 2 e a gente fica com 11 elevado a 2, certo? Agora o que a gente faz, então? Escreve 1 terço, né? 1 sobre 3 elevado a 2, né? O menos 2 vem para cá, e o 11 elevado a 2 permanece. Agora você vai ter 1 vezes 11 elevado a 2, que é 11 elevado a 2, e o 3 elevado a 2 que a gente copia, mantém aqui no denominador. Então, olha só, 3 onzeavos elevado a menos 2 vira 11 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. E 1 quarto elevado a menos 2, podemos escrever como 1 vezes 4 na menos 1, tudo isso multiplicado por menos 2, ok? O expoentezinho invisível aqui, ó, o 1 positivo multiplica com esse menos 2 e fica 1 elevado a menos 2.
e esse menos 1 multiplica com menos 2 e você fica com 4 elevado a 2. 1 elevado a menos 2 pode ser escrito como 1 sobre 1 elevado a 2, tá? E 1 sobre 1, e 1 vezes 4 elevado a 2 dá 4 elevado a 2, e 1 elevado a 2 está aqui copiado, mas 1 elevado a 2 é o próprio 1, né, gente? Então, você fica aí que 4 elevado a 2 é 16, 4 vezes 4 é 16, e 1 vezes 1 é 1, 16 sobre 1 é o próprio 16. Queridos, eu quero te chamar a atenção para uma coisa nesse exercício, tá? A gente podia vir direto para o macete, eu podia te dizer assim, ó. Queridos, quando você tiver uma fração elevada a expoente positivo, tanto o numerador como o denominador passa a ser elevado a esse expoente. Só que aqui o legal é que você sabe por quê, tá? Mas a regrinha é essa, tá? Ó, se você tem aqui 2/3, ele está elevado a expoente positivo, o expoente passa a fazer parte do numerador e do denominador, ok? Pode ver que a mesma coisa aconteceu com o 4/7, tá? Como tudo aqui é positivo, ó, o 4/7, o 4 foi elevado a quinta e o 7 foi elevado a quinta. Agora, quando você tem ele elevado a um expoente negativo, teu numerador e denominador se invertem. Percebeu isso? Porque aqui é 3 sobre 1, só que o 1 a gente não escreve porque fica feio, então ficou só o 3. 5/6, ele está elevado a um expoente negativo, então ele ficou 6/5. 6 elevado a 1, 5 elevado a 1, tá? 3/11 elevado a menos 2. Inverteu, pode ver, ó, ficou 11/3, só que 11 elevado a 2 e 3 elevado a 2. 1/4. Aqui a gente resolveu, mas podia, né? 4 elevado a 2 sobre 1 elevado a 2. Então, perceba, tá? Quando você tem ele elevado a positivo, permanece a mesma ordem do numerador e denominador, só que os 2 elevado àquele expoente, tá? 2 elevado a 2, 3 elevado a 2. Quando ele é negativo, ele permanece elevado ao mesmo expoente, aqui a gente não escreveu 1 por uma questão de estética, né? Mas ele inverte, numerador e denominador mudam de posição, tá? Olha o exemplo aqui no 3/11. Você ficou com 11 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Se você conseguir se apropriar desse resuminho, se você tiver essa percepção, você não precisa ficar fazendo todos esses passos, porque você percebe que isso aqui é uma constante, tá? 2/3 elevado a 2 é 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. 5/6 elevado a menos 1 é 6/5. 6 elevado a 1 e 5 elevado a 1. 3/11 elevado a menos 2 é 11 elevado a 2, 3 elevado a 2. Se você conseguir se apropriar disso, você não precisa fazer todo esse passo. Tá bom? Belezinha? Até o próximo vídeo com a correção do próximo exercício. A gente se encontra. Tchau, tchau.